Muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Hoje eu quero trabalhar apenas o versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis, o livro do princípio ou da origem, falando sobre a função deste versículo de acordo com um especialista do Antigo Testamento, numa referência ao Dr. Bruce Waltke. Ele vai dizer que o versículo de número 1, eu faço a leitura: no princípio criou Deus os céus e a terra, e também se encontra aqui projetado no hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Esse versículo, de acordo com ele, não é uma cláusula principal, mas vai descrever não necessariamente o primeiro instante da criação, mas sim é uma cláusula temporal dependente. Dito de outra maneira, é uma introdução sumária e temática para toda a narrativa que segue em Gênesis capítulo 1, versículo 2, até o capítulo 2, versículo de número 4. O que que o Bruce Waltke ele menciona? O que que ele argumenta? Que Gênesis capítulo 1, versículo 1 vai introduzir todo o período ou escopo da criação. O quando e o que Deus criou, ou seja, o universo inteiro. Enquanto o versículo 2 do mesmo capítulo e o restante do capítulo descrevem o processo detalhado ou as etapas da criação. Quando a gente caminha compreendendo a argumentação de Bruce Waltke, a gente pode atentar com bastante atenção, porque a base para essa interpretação vai residir na análise gramatical e da sintaxe do hebraico bíblico. Ele vai, por exemplo, mostrar que a estrutura gramatical de Gênesis capítulo 1, versículo 1, Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz, é melhor traduzida como quando Deus começou a criar os céus e a terra, o que introduz uma cláusula dependente. Ou, no princípio, quando Deus criou os céus e a terra, que é justamente o título ou o sumário em sua concepção. Mas além dessa questão gramatical, ele vai mencionar o contexto imediato. A gente precisa atentar para o que o texto diz. Porque o versículo seguinte, que é o verso 2, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Observe que, quando a gente vai para esse versículo, mostra um estado que existia quando Deus começou a organizar e povoar. Ou seja, vai descrever como sem forma e vazia. Essa descrição é muito importante quando você para e observa, porque descreve a Terra como sem forma e vazia, ou seja, um estado que existia quando Deus começou a organizar e povoar. Além do argumento gramatical, Bruce Waltke ele vai mostrar a questão do contexto imediato. O versículo seguinte é: a terra era sem forma e vazia. Ou seja, descreve a terra como sem forma e vazia, torro, vavorro, no hebraico, um estado que existia quando Deus começou a organizar e a povoar. Então ele vai dizer, se o versículo 1 fosse o ato da criação do nada, o versículo 2 estaria descrevendo o resultado desse ato. Mas a gramática hebraica sugere que o estado do versículo 2 é o pano de fundo para as ações subsequentes de Deus a partir do versículo 3. Mas qual é a implicação teológica da parte de Bruce Waltke dentro dessa perspectiva? Bom, se Gênesis, versículo 1, é uma cláusula de função, isto é, introduz o período e não um ponto inicial, descrevendo o ato de Deus criar,
Qual é a ênfase que é colocada nisto? A ênfase, naturalmente, é colocada na soberania de Deus como Criador e, ao mesmo tempo, organizador sobre o cosmos descrito em versículo 2 e nos versículos seguintes. Uma outra questão que chama atenção dessa implicação é que a narrativa começa a focar em como Deus transforma o caos, eis a expressão torro, vavorro, em ordem, dando função e lugar a cada elemento. E outra coisa que ele nos faz pensar, dentro da sua perspectiva, é que a passagem não estaria primariamente respondendo a questão de quando o universo ou se ele foi criado a partir do nada, mas sim que Deus é o agente por trás e de toda a existência, desde a sua origem até a sua organização. Enfim, essa interpretação de Bruce Waltke coloca Gênesis capítulo 1, versículo 1, mais como um título ou sumário temático para toda a obra da criação descrita a seguir, em vez do primeiro ato cronológico em si. Você já tinha se deparado com essa visão de Gênesis 1, versículo 1 antes?